aquela ação? Ganhamos. Quando é que eu recebo o automóvel? Não, o senhor vai ter que esperar mais um pouco. Mas como? Não reconheceram que ele tinha um problema na concessionária? Sim. Só que tem agora recurso. E esse recurso tem efeito suspensivo. Tá? Agora, nenhum processualista gosta disso. O processo foi concebido como um instrumento de aplicação efetiva das normas de direito material. Só que as ferramentas que são entregues, por exemplo, aos magistrados, são ferramentas inadequadas, que não condizem com a necessidade preconizada no dia a dia pela população brasileira. E é isso que está acontecendo. E é isso que a gente tem que se rebelar. E é contra isso que a gente não pode aceitar, e é preciso que se registre isso. Então, nós temos essas ações que proliferam por aí. Há um outro aspecto, além desse excesso de recursos, que nós temos que fazer uma reflexão ampla. Essa reflexão ampla, para dias melhores, ela passa necessariamente, primeiro, pela educação do consumidor e da população. Educação é algo principal, básico, porque quem não tem educação, quem não tem conhecimento, não sabe nem como se portar no dia a dia. A quem vai reclamar? Como vai reclamar? Como vai fazer? Os cuidados que deve ter, por exemplo, na aquisição de um determinado produto ou na prestação de um determinado serviço. Então, já começa por aí. Um outro aspecto, cada um a começar a assumir o seu papel. Eu acho que nós tínhamos que fazer, doutora Juliana, um fórum também com as agências reguladoras, para verificar o que as agências reguladoras estão fazendo. Porque não é possível que nós tenhamos um rol tão intenso de reclamações, todas elas judicializadas, alguma coisa não está sendo efetiva nesse âmbito. O que está acontecendo? De outro lado, eu quero dizer que não é mais possível nós convivermos com ações unicamente individuais, quando com uma só ação, seja ela coletiva ou ação civil pública, com eficácia erga omnes, nós poderemos resolver inúmeros conflitos, beneficiando eventualmente inúmeras pessoas. Eu vou dar um exemplo muito simples. No ano retrasado, aportaram no Foro de Porto Alegre, em razão, eu não sei se lembram, daquele chamado Plano Bresser, né? O Plano Collor, né? O Plano Verão, né? E que várias pessoas tiveram prejuízo. O que aconteceu? Como estava prestes a ocorrer a prescrição, em cerca de 10 dias foram ajuizadas, só no Foro de Porto Alegre, 80.000 ações individuais. Quando havia ações coletivas ajuizadas também. O que se fez? Sob pena de se inviabilizar a tutela, a suspensão de todas as ações individuais e o prosseguimento das ações coletivas. Porque, com a sua eficácia erga omnes, vai beneficiar inúmeras pessoas. É bem verdade que existe aquele dispositivo do artigo 16 da Lei 7.347, onde uma pessoa casa no Rio Grande do Sul, né, e eventualmente vem se separar na Bahia, ela continua casada ainda. Vai ver o paradoxo? Confundem e confundiram, eu não sei se foi de propósito, essa é a minha dúvida até hoje. Tá? Se essa confusão que fizeram entre competência e eficácia da coisa julgada, que são institutos bem distintos e qualquer um iniciante na área processual sabe fazer a distinção. Então, não é possível, por exemplo, que um produto que venha ser tirado de circulação em Santa Catarina
Só ali é que vale? E os outros consumidores dos outros estados não são beneficiados com aquela decisão? Esse é um dos absurdos que foi incorporado ao nosso sistema e está aí pelo artigo 16 da Lei 7.347, de 24 de julho de 85. Só que na época não havia isso, veio depois. O problema é quando as coisas ocorrem na batida da noite, em transformações que são feitas no processo legislativo, que a gente não sabe nem como ocorreram, embora se desconfie quem tenha sido o signatário da proposta. Então, nós temos avançado. Eu quero dizer, por exemplo, que a questão da legitimidade, a legitimidade é importante. Durante um tempo se tentou restringir, por exemplo, a legitimidade do Ministério Público. Agora saiu um acordo recente do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte, decisão agora de setembro, 13 de setembro de 2013. O Ministério Público tem legitimidade para ingressar com ação civil pública contra o corte ilegal no fornecimento de energia elétrica, em razão de débitos pretéritos de consumidores. Porque sempre se questionou muito, há vários questionamentos sobre a legitimidade do Ministério Público, tem questionamentos sobre a legitimidade da Defensoria, enfim, até das próprias associações, pelo tempo em que elas se constituíram ou não se constituíram. Então, essa é uma outra questão. A jurisprudência, felizmente, tem avançado nesse sentido. Eu, no entanto, quero dizer que eu não acredito, sinceramente, em grandes avanços sob o ponto de vista institucional, sob o ponto de vista de um melhor relacionamento da sociedade, um crescimento da sociedade de uma maneira geral e ampla, se nós não tivermos a consciência de que, primeiramente, todos devem ter a dimensão da importância dessa temática. Segundo, haver uma cobrança efetiva, o exercício pleno da cidadania, que começa, inclusive, em casa, na própria família, e vai para os bairros, para os clubes, para as ONGs, para as academias. E os senhores e as senhoras que aqui estão, moços, jovens, são a nossa esperança de aperfeiçoamento desse quadro. Muita coisa já foi feita. O Brasilcom, por exemplo, já fez muita coisa ao longo dos anos em termos de aperfeiçoamento, mas muita coisa ainda tem que ser feita. E estas coisas que têm que ser feitas, elas passam necessariamente pela conscientização da sociedade. Mas não somente isso. A sociedade conscientizada cobrando dos seus parlamentares, acompanhando o seu trabalho no dia a dia. Porque, lamentavelmente, às vezes, as pessoas não lembram, inclusive, em quem votaram na última eleição. Se não lembram, como é que vão cobrar? Ah, mas eu votei em quem? Ah, eu não me lembro, então não tenho nem condições de cobrar. Então, isso é preciso, que haja essa consciência, a consciência do efetivo exercício da cidadania. Só assim nós vamos conseguir avançar. E avançar, acima de tudo, com a consciência tranquila e com a impetuosidade necessária para abrirmos novos horizontes de crescimento, de relacionamento institucional. Porque nenhuma instituição, nenhuma organização que queira conhecer-se no âmbito da sociedade e valer como tal, ela poderá abrir mão desta grande cruzada cívica. Muito obrigado. Agradeço as palavras do Dr. Voltaire de Lima Moraes. Na verdade, obedecendo a minha orientadora, a doutora Rosângela, eu deveria provocar os membros da mesa para um debate. Mas, a consultar o Dr. Voltaire, eu vou passar a palavra ao público, caso tenham perguntas a fazer.
há uma concordância da mesa para que assim se proceda. Nossa, vocês entenderam tudo, não é? Muito bem, então eu vou provocar e dou um tempo ao Dr. Guilherme Martins para ser o provocador do público, tá bem? Que não seja a doutora Fabiana. Eu tenho duas perguntas, uma de ordem teórica e uma de ordem política, né, para a nossa mesa. Eu vou começar com a de ordem política, que é mais atentadora. Como é que os órgãos que estão no sistema de defesa do consumidor, para usar as palavras da doutora Juliana, né, o sistema de defesa do consumidor, entendem, compreendem, estudam e se programam em relação ao elemento cidadão-consumidor. O que eu quero dizer com isso? Quem é o cidadão-consumidor brasileiro hoje? É uma pessoa da moda? É uma pessoa consciente? É uma pessoa pouco consciente? É uma pessoa com interesses imediatistas, interesses materiais, jurídicos? Quem é esse consumidor cidadão? E a segunda pergunta é de ordem teórica, e aí é um interesse particular aqui de alguns grupos de pesquisa da nossa faculdade, é quanto à questão da teoria de sistemas, né? Eu, particularmente, tenho hoje um interesse maior no que nós chamamos a teoria dos sistemas complexos, né? Então, o nosso título da mesa é Desenhos Institucionais. Desenhos institucionais implica, sobretudo, estudar capacidades institucionais, quem são os agentes dessas instituições, qual é a logística dessas instituições, competências, regulamentação, deliberação dessas instituições. E implica também entender os efeitos das decisões desses órgãos institucionais no sistema de defesa do consumidor. Então, eu pergunto o seguinte: como esse sistema, doutora Juliana, ele pode criar um aparato que hoje é muito preocupante dentro dessa teoria, que investigue as propriedades do sistema como um todo, na sua realidade. Ou seja, nós não vamos pensar em medidas normativas hoje, não vamos pensar na jurisprudência que se constrói nos tribunais, não vamos pensar na capacidade ou nas capacidades institucionais, mas nós vamos programar ou pensar ou refletir propriedades que surgem do próprio sistema, que são complexas, até mesmo como formamos ou como deliberamos para os consumidores, o que vai ser no futuro as inquietações que nem mesmo pensamos agora. Deu para entender? Ou seja, a preocupação dessa teoria é elevar a atenção não no sistema como um todo, nem aos elementos organizacionais, mas às propriedades que se desdobram do que está acontecendo. Ou seja, só podemos, doutor Roberto, pensar o futuro, né, da defesa do consumidor se conhecermos as propriedades que estão emergindo hoje da atividade da defesa do consumidor, né? E aí eu cito nomes renomados, né, da teoria institucional e da teoria constitucional sistêmica, como Adriano Vermelho, Cássio Sushin, na vertente norte-americana, e hoje alguns na vertente vertente germânica, Dieter Grimm. Passo então a palavra aos senhores. A doutora Rosângela, doutor Guilherme Martins, me fez provocar a mesa. Ela disse: não tenha piedade da mesa. E o professor Roberto Pfeiffer e o desembargador Voltaire disseram: não tenha piedade da Juliana, põe ela a primeira a responder. É assim, né? Muito amável. Veja, porque são duas perguntas que têm respostas complexas, tá? Quem é o cidadão consumidor? Ele é um imediatista, ele é um hedonista, quem é ele? Ele é todos nós.
O consumidor hoje, estou respondendo aí do ponto de vista mais empírico e aquilo que a gente lida todos os dias, né? Eu acho que os sociólogos e antropólogos teriam muito maior condição de responder essa dúvida, não é? Eu faço a seguinte reflexão sobre quem é ele. Há 20 anos atrás, 25 anos atrás, quem poderia ser considerado consumidor no Brasil? Era uma classe média que tinha uma coisa chamada saldo médio em banco, né? Os alunos aqui não sabem, nunca ouviram falar o que é saldo médio. Tá um cheiro de naftalina essa mesa, né? Mas por quê? Porque produtos eram de pouco acesso, né? Nós não tínhamos uma sociedade de consumo no Brasil. Nós tínhamos uma sociedade muito agropecuária, né? Uma sociedade que transporte aéreo tinha glamour, né? Prataria, louça, porcelana. Nós tínhamos uma realidade de pouco acesso. Então, o consumidor há 25 anos atrás, era um cidadão de classe média, da classe média clássica, não é? Que tinha algum acesso. 25 anos depois, é difícil dizer quem não é consumidor, porque as políticas econômicas dos últimos 20 anos no Brasil, desde a estabilidade econômica até as políticas de transferência de renda, tiveram um único mote: incluir cidadãos numa condição de consumidores e transformar muitos cidadãos em novos consumidores. Então, nós temos nos últimos anos uma inclusão financeira assustadora do ponto de vista dos números. Não estou aqui fazendo nenhuma crítica à inclusão financeira per se, né? Daqui a pouco vão falar, a secretária é contra a inclusão. Tem gente que, né? Então, não é isso. Mas nós temos mais telefonia móvel habilitada no Brasil do que pessoas. Mais de 200 milhões de aparelhos e linhas telefônicas habilitadas. 292 milhões. Ele provocou porque ele já sabe a resposta. Então, a realidade social hoje, ela permite dizer que consumidor vai de A a E. Claro que cada camada social tem o seu, eu diria, o seu nicho de consumo. E hoje, com as políticas de inclusão, todo possível comprador é um consumidor. Então, eu vejo todos os dias os bancos enlouquecidos pelo banco de dados do Bolsa Família. São pessoas que recebem uma contrapartida do Estado pequena, mas tem alguma coisa para comprar. Então, depois da privatização dos serviços públicos, basta um barraco, uma instituição, uma casa numa comunidade, ter uma energia elétrica, consumo. Então, o consumo mudou consideravelmente e o seu agente econômico, consumidor, ele é a maior parte ele é a grande massa. E, pasme, né, por conta do próprio conceito de consumidor coletivo do Código, até as crianças, né? Um tema que se discute muito hoje com a publicidade infantil é porque o mercado já está atrás do consumidor que está sendo gestado, né? Eu fico muito assim de ouvir as pessoas falando, olha, estou indo para Miami. Por quê? Comprar o enxoval do meu filho. A pessoa está de 2 meses de gestação, né? Então, a máquina consumidora faz até aquele que nem o nascituro, né? Também consumidor. Segunda pergunta.
E aí essa pergunta de quem é o consumidor, ela é instigante, porque nós temos que tratar os desiguais, né? Eu estou com um constitucionalista aqui do meu lado. Como é que a gente lida, como é que a gente lida com tanta heterogeneidade de pessoas? O dado do IPEA, o penúltimo dado do IPEA, o radar social, dá conta de que metade da população brasileira tem grau de instrução e capacidade de cognição igual a uma criança de 10 anos. E aí a gente quer falar de contrato que tem 5 laudas, aqueles que são entregues, né? Porque ontem a professora Cláudia falou bastante aqui daqueles que nem são entregues. Então, veja, a sociedade do hiperconsumo que nós temos nesse país hoje, ele tem vários desafios. Eu acho que o tema do meu querido Pfeiffer não vai ficar desatualizado. Por quê? Porque há, na sociedade de consumo, desafios permanentes. Eu estava discutindo dias atrás num evento internacional sobre educação financeira, sabe onde? Na Suécia. Eu desesperei. Grau de escolaridade na Suécia é uma coisa acima da média. Então, as pessoas que consumo, as pessoas com grau de escolaridade que um sueco tem, super endividado. Então, a relação de consumo ela é complexa e os seus agentes, atores mais ainda, e está aí o desafio do Estado. O Estado juiz, o Estado legislador e o Estado poder executivo, porque a dinâmica é muito grande. Né? Nós vivemos, felizmente ou infelizmente, a cultura do ter e não do ser. Né? Isso desde que você se entende por gente. Não é? É mais legal. Esses dias um amigo estava numa mesa de bar e ele tirou um celular pequenininho, daqueles bem antigos, assim, que abria para falar, né? Ele tem uns 50 anos, né? Aí as pessoas na mesa olharam para ele, assim, quase com um olhar discriminatório, porque ele é um professor, doutor, o problema dele não era renda para comprar o telefone, não é? Mas professor, doutor, tem um problema. O professor Carlos está dizendo que é sim um problema de renda, que professor doutor ganha pouco no país. Mas, enfim, gostei do aproveitamento da piada, viu, professor? Não é piada. Não é piada. Bom, voltando, olha, e foi um motivo de discriminação, claro, entre amigos, numa brincadeira, mas são os valores que a nossa sociedade tem hoje. O que me deixa perplexa. Quando eu vejo alguém comprar um iPad para uma criança de 1 ano e meio, eu me preocupo profundamente. Né? Comprar um telefone celular para uma criança de 5, 6 anos, e olha, tem mais disso do que vocês possam imaginar. Né? Então, lidar com essa catarse emocional do consumo não é fácil. A segunda pergunta tá bom, estamos sendo censurados e está virando quase uma outra palestra, porque é gostoso falar disso. Só para falar dos desenhos institucionais, que eu achei, né, se eu entendi a pergunta do eminente constitucionalista, eu acho que está aí um grande desafio para todos os atores de qualquer sistema. Sair, eu vou usar uma expressão mais do marketing, né, sair da caixinha, sair do seu quadradinho de competências e pensar fora disso. Né? Pensar o que a sociedade espera, de fato, dos sistemas que estão postos. Porque o que eu vejo, até por conta da crítica que teve aqui dos serviços regulados e de outros, né? A gente também tem as nossas falhas e ninguém aqui está acima do bem e do mal, né? Todos. É que administrar é assumir posição, né? E escolher prioridades. Mas eu acho que qualquer sistema tem que ter a capacidade de sair e ver
além da sua, sabe, do seu espaço, porque senão ele perde a razão de ser. Todo o sistema, pelo menos no setor público, ele tem uma finalidade maior, que é o interesse da coletividade. Eu acho que quando ele não atende a isso, é porque ele deixa de pensar fora dos muros. Muito obrigado, doutora Juliana. Eu estou sendo já por 2 vezes interrompido para encerrar, mas eu não posso fazer isso com a eminentes presenças aqui, doutor Roberto, doutor Voltaire. Vou dar 2 minutinhos, tá? Então, muito rapidamente. Então, no que tange ao consumidor, é uma pergunta extremamente instigante, porque eu creio que temos vários perfis, né? Se até um certo tempo quem tinha acesso ao consumo e até o próprio acesso ao consumo era um grande problema, né? Hoje temos várias categorias de consumidor, né? Então, desde essa ascendente classe C e D, a consumidores mais sofisticados, até um perfil do que se costuma chamar de consumidor 2.0, que seria o consumidor da internet, que é mobilizado e que usa as redes sociais para usar reclamação. Enfim, eu acho que temos diversos perfis de consumo, no entanto, com uma acentuação cada vez mais da questão da vulnerabilidade, né? Eu creio que cada vez mais com a sofisticação dos produtos, e mais do que isso, com a questão da informação, onde não apenas a ausência de informação é um problema, mas o excesso de informação também é outro problema. Então, a informação tem que ser seletiva, envolve muitas questões para como defendê-lo, né? Então, creio que hoje temos diversos perfis, mas todos talvez sob esse liame comum da vulnerabilidade que deve ser explorado. E a outra pergunta, que é a questão, eu gostei muito, né, que é essa questão das propriedades que estão emergindo, estudar a partir delas, acho que realmente é importante, até para se verificar se, por um lado, eu creio que há um liame que possa unir, que possa, hoje a gente cada vez mais falar da construção de um sistema de defesa do consumidor, por outro lado, ele necessariamente tem que dialogar com outros sistemas. E o que se nota hoje, provavelmente a partir das propriedades que estão emergindo, é a ausência total de resultados desse diálogo. Então, eu creio que hoje é uma questão que é paradoxal, né? E particularmente, então, por exemplo, com algo que foi falado, que talvez seja um dos grandes desafios, que é o sistema regulatório, não há esse diálogo, né? Ou pelo menos ele não tem produzido, embora alguns frutos isolados. Exato. Não tem, se houvesse bons resultados, não haveria o que o professor Voltaire disse, né? Ou seja, essa superlitigiosidade em torno de alguns setores específicos, que coincide não apenas com os litígios judiciais, mas também com os setores mais reclamados, todos os rankings de PROCONs, do SINDEC, né, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, vai demonstrar que setores mais reclamados são telefonia, cartões de crédito, energia elétrica, enfim, todos os setores que têm algum tipo de regulação. Hoje, transportes públicos, né, setores que têm um tipo de regulação. E a regulação deveria funcionar, sobretudo, para diminuir essa litigiosidade, e não funciona. Então, eu creio que, a partir dessa propriedade, ou seja, né, dessa grande litigiosidade, que demonstra que algo não está funcionando na faceta, né, do desenho de regulação e da capacidade de dirimir conflitos. Então, que devemos atuar nisso, né, e aí há várias formas de atuar nisso, que vão desde um diálogo, desde repensar da atuação delas, a algumas reformas legislativas, né, que possam enfrentar esse problema, e creio que o projeto de lei do Senado 281 enfrenta, né, e pode trazer uma realidade nova ao determinar essa prevalência da norma mais favorável ao consumidor. Para finalizar, então, eu diria apenas o seguinte, eu gostaria de fazer um paralelo entre o consumidor de hoje e de 20 anos. Tá? A realidade era outra. O que avançou? Houve um avanço tecnológico, produtos que naquela época não existiam, hoje existem. Tá? O crescimento de algumas classes no Brasil que passaram a ter capacidade de barganha sob o ponto de vista econômico-financeiro,
E me parece também que há um outro aspecto extremamente relevante, que é a questão da publicidade. A publicidade, houve uma intensificação e sofisticação da publicidade. E a publicidade cria, lá no interior da pessoa, um sentimento de necessidade, quando na verdade ele não existe. E acaba adquirindo determinados produtos que ele, para o seu dia a dia, na verdade, seriam coisas supérfluas. Mas a publicidade, não a propaganda, porque é diferente, são institutos distintos, mas a publicidade cria um mecanismo, lá no interior da pessoa, de tentar desenfreadamente adquirir produtos desnecessários muitas vezes. Então, esse é o consumidor de hoje, que está aí, diante dessa nova situação. Essa é a realidade que nós temos. Evidentemente, sintetizando aqui, porque a questão é muito mais complexa. Agradeço, então, muito a presença da doutora Juliana Pereira da Silva, o doutor Roberto Pfeiffer e o doutor Voltaire de Lima Moraes, pela brilhante exposição de cada um, e lamentamos a falta de tempo para dar continuidade aos debates. Encerro, então, essa primeira mesa da tarde. Muito obrigado a todos. Obrigada, doutor Bolonha, parabéns pela sua moderação. Obrigada, doutores e doutora também, pela participação. Eu gostaria de informar que, devido ao adiantar da hora, nós não teremos o intervalo do coffee break, porém, tem um cafezinho que vai ser servido lá fora, mas eu aconselho que fiquem, porque nós vamos dar prosseguimento ao nosso seminário. Gostaria também de convidá-los ao 12º Congresso Brasileiro de Direito